Agora eu vou explicar para vocês como que é o processo de BI, né? O processo de Business Intelligence. Primeiro, você vai ter uma fonte de dados, tá? Essa fonte de dados ela pode vir de um Excel, do SharePoint, do sistema da empresa, de XMLs, de notas fiscais, de redes sociais, de qualquer lugar, a fonte de dados. Então, você vai fazer primeiro a coleta dos dados. Esses dados eles estão brutos, eles estão de formas aleatórias. Se você pegar, por exemplo, os dados de um sistema e os dados que vêm de uma rede social, eles não estão iguais para você cruzar, você não consegue fazer, não consegue padronizar. Então esses dados estão sujos. Então a primeira coisa que você tem que fazer é um processo de ETL. O que é ETL? É um processo de extração, transformação e loading. Loading é carga, né? Processo de extração, transformação e carga. O que você vai focar aqui? Você vai focar na padronização dos dados, tirar as sujeiras, buscar a qualidade dos dados, e esses dados eles ficarão estruturados em tabelas, né? Então esse é o processo de ETL, ir lá na fonte de dados, padronizar, limpar, para depois disso carregar, né? Carregar para um Data Warehouse. O Data Warehouse ele é o que? Ele é um banco de dados que recebe todos esses dados de várias fontes. Então, o ideal é que você pegue dados de várias fontes, da web, de qualquer lugar, agrupe tudo em um banco de dados únicos para quê? Para você pegar a ferramenta de BI e conectar só nesse banco de dados. Tá? Esse não é um processo comum. As empresas geralmente não criam Data Warehouse. As empresas elas fazem o ETL e já conectam lá no banco de dados. Não é o ideal, mas funciona também, né? Não vou dizer que não funciona porque funciona. Depois que você está com esses dados prontos no Data Warehouse, aí sim que entra o Power BI, né? Que é o processo de quê? De fazer as medidas, construir os dados quanto que eu vendi, fazer as métricas, né? Você vai construir lá um modelo de dados para o Business Intelligence, você vai criar os indicadores, fazer a análise de regra de negócios e desenvolvimento de performance. Então você vai criar os indicadores nesse momento e aí disponibilizar o relatório para os usuários consumirem, né? As pessoas da empresa consumir os dados, né? Então esse é o processo de BI. Começa lá na fonte de dados, faz o processo de ETL, manda para o Data Warehouse para centralizar os dados em uma fonte de dados apenas. Com os dados já modelados, você vai construir os indicadores e aí construir os seus relatórios para compartilhamento. Tá? O cenário nas empresas hoje é do Excel para tudo, né? E aí o Excel ele pede tarefas repetitivas, porque sempre você tem que atualizar aqueles dados e aí você não consegue automatizar esse processo. Tem dificuldade no compartilhamento de informações, porque vou compartilhar com a pessoa e a pessoa não está com planilha atualizada e tem sempre que ficar atualizando, e aí o Power BI já te fornece a última informação, você deixa disponível lá para as pessoas acessarem. Então não tem muito esse negócio de compartilhar, você tem tudo centralizado em um local, não precisa ficar trocando arquivos. Então é muito interessante nessa parte e é uma demanda que a Microsoft conseguiu enxergar. Já existia, tá, ferramentas de BI antes, mas a Microsoft veio dominando o mercado aí com essas ferramentas.